O livro de Josué é o sexto livro da Bíblia e marca a transição de Israel do deserto para a posse da terra prometida. Ele é um livro de conquistas, liderança e fidelidade a Deus. Após a morte de Moisés, Josué assume a responsabilidade de guiar o povo de Israel na conquista de Canaã. O livro está dividido em três partes principais. A conquista da terra, capítulos 1 a 12, narra a entrada e as batalhas contra os cananeus. A distribuição da terra, capítulos 13 e 21, explica como as tribos de Israel receberam suas heranças. A aliança e a renovação do compromisso, capítulos 22 e 24, mostra Josué exortando o povo a permanecer fiel a Deus. Parte 1. A conquista da terra, Josué 1 a 12. Capítulo 1. A comissão de Josué. Deus encorajou Josué a liderar Israel e promete estar com ele assim como esteve com Moisés. Deus ordena que ele seja forte e corajoso, medite na lei e obedeça a seus mandamentos. Josué assume a liderança e dá ordens ao povo para se preparar para atravessar o rio Jordão. Capítulo 2. Os espiões e Raabe. Josué envia 2 espiões para Jericó, que são escondidos por Raabe, uma mulher que confirma o poder de Deus. Ela pede proteção para sua família quando Israel invade a cidade. Os espiões prometem poupá-la e retornam com um relatório positivo. Capítulo 3. A travessia do Jordão. Os sacerdotes carregam a Arca da Aliança. Ao pisarem no Jordão, as águas param de correr, permitindo que todo o povo atravesse em terra seca. Esse milagre confirma a presença de Deus com Josué. Capítulo 4. As 12 pedras da memória. 12 pedras são retiradas do Jordão e colocadas em Gilgal como um memorial do milagre da travessia. Deus quer que as futuras gerações se lembrem do que ele fez por Israel. Capítulo 5. Circuncisão e a primeira Páscoa em Canaã. Os israelitas se circuncidaram, renovando a aliança com Deus. Eles celebram a Páscoa e o maná para cair, pois agora podem se alimentar dos produtos da terra. Josué tem um encontro com um príncipe do exército do Senhor, que simboliza a presença de Deus na guerra. Capítulo 6. A queda de Jericó. Deus dá instruções para a conquista de Jericó. O povo deve marchar ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, após tocar as trombetas e gritar, os muros caem milagrosamente. Jericó é destruído, e Raabe e sua família são poupados. Capítulo 7. O pecado de Acã e a derrota em Ai. Acã desobedece a Deus, pegando despojos proibidos de Jericó. Como consequência, Israel é derrotado na batalha contra Ai. Após Deus revelar o pecado, Acã e sua família são punidos, e Israel se purifica. Capítulo 8. A vitória sobre Ai. Desta vez, com a vitória de Deus, Israel elabora uma emboscada e conquista Ai. Após a vitória, Josué construiu um altar no Monte Ebal e lê a lei de Moisés para o povo. Capítulo 9. O engano dos gibeonitas. Os habitantes de Gibeão enganam Israel fingindo ser um povo distante e fazem uma aliança de paz. Apesar do erro de Josué em não consultar a Deus, a aliança é mantida, e os gibeonitas tornam-se servos de Israel. Capítulo 10. O sol para em Gibeão. 5 reis amorreus atacam Gibeão, e Josué lidera Israel na defesa da cidade. Deus envia pedras de granizo e faz o sol e a lua pararem até que Israel vença a batalha. Os reis inimigos são capturados e executados. Capítulo 11. A conquista do norte de Canaã. Josué enfrentou uma coalizão de reis liderada por Jabim, rei de Hazor. Deus entrega os inimigos nas mãos de Israel, e a conquista do norte de Canaã é finalizada. Capítulo 12. A lista dos reis derrotados. Este capítulo resume todas as vitórias de Josué, listando os 31 reis derrotados por Israel. Parte 2. A distribuição da terra, Josué 13 a 21. Capítulo 13. Terras ainda não conquistadas. Apesar das conquistas, ainda restam terras a serem dominadas. Deus ordena que Josué divida a terra entre as tribos.
Capítulos 14 a 19. A divisão da terra entre as tribos. As terras são distribuídas para cada tribo. Caleb recebe Hebrom por sua fidelidade. Josué também recebe sua herança em Timnat-Será. Capítulo 20. As cidades de refúgio. São cláusulas 6 cidades de refúgio para proteger aqueles que matam alguém acidentalmente. Capítulo 21. As cidades dos levitas. As levitas recebem 48 cidades espalhadas por Israel. Parte 3. A aliança e a renovação do compromisso. Josué 22, 24. Capítulo 22. O altar de testemunho. As tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés voltam para suas terras do outro lado do Jordão. Eles constroem um altar, causando preocupação em Israel, mas explicam que ele é um testemunho de fé, não um local de idolatria. Capítulo 23. O último discurso de Josué. Josué, já idoso, lembra ao povo a importância da obediência a Deus. Ele alerta contra a idolatria e exorta Israel a permanecer fiel. Capítulo 24. A renovação da aliança. Josué reúne o povo em Siquém e os desafia a escolher entre servir a Deus ou outros deuses. O povo reafirma sua fidelidade a Deus. Josué morre aos 110 anos e é sepultado em sua herança. Conclusão. O livro de Josué é um dos mais significativos da Bíblia, pois narra a transição do povo de Israel de uma comunidade para uma nação estabelecida em sua terra prometida. Ele destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, a importância da obediência e o impacto da liderança piedosa. Josué, como sucessor de Moisés, desempenha um papel fundamental na história de Israel. Sua missão não era apenas militar, mas também espiritual e administrativa. Ele lidera com confiança, buscando sempre a direção de Deus e incentivando o povo a confiar no Senhor. A cada batalha vencida e a cada território conquistado, fica evidente que Deus esteve à frente das vitórias de Israel. A estrutura do livro evidencia 3 temas principais. A conquista da terra. Os primeiros 12 capítulos mostram que a vitória de Israel não depende apenas de estratégia militar, mas sim da obediência a Deus. Episódios como a travessia milagrosa do Jordão, a queda sobrenatural de Jericó e a paralisação do sol em Gibeão deixam claro que Deus lutava pelo seu povo. Por outro lado, a derrota inicial em Ai, causada pelo pecado de Acã, reforça que o sucesso vem apenas da santidade e fidelidade ao Senhor. A distribuição da terra. A segunda parte do livro mostra a divisão do território entre as tribos de Israel. Esse momento é crucial porque cumpre a promessa feita por Deus a Abraão séculos antes, provando que ele é fiel à sua aliança. Cada tribo recebe sua porção conforme a ordem divina, e as levitas são específicas como responsáveis pelo serviço religioso. A renovação da aliança. Nos capítulos finais, Josué chama o povo a permanecer firme na fé. Sua famosa declaração, escolham hoje a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24h15. Resume o objetivo do livro. Israel precisa decidir constantemente entre seguir a Deus ou se manipular com as práticas pagas das nações vizinhas. Análise e comparação do livro de Josué com os dias atuais. O livro de Josué é mais do que um registro histórico da conquista de Canaã. Ele traz princípios espirituais e morais que continuam relevantes para os dias de hoje. Ao analisarmos sua mensagem à luz do mundo moderno, encontramos várias lições aplicáveis à nossa vida pessoal, à sociedade e até mesmo ao contexto espiritual da Igreja. Liderança e coragem em tempos de desafios. Josué foi chamado para liderar Israel em um período de transição e incerteza. Ele teve que assumir o lugar de Moisés, guiar um povo que nem sempre era fiel e enfrentar inimigos poderosos. Comparação atual. Assim como Josué precisou de força e coragem, Josué 1h09, hoje os líderes enfrentam desafios enormes, seja na política, na igreja ou nas empresas. O mundo passa por crises econômicas, sociais e espirituais,
exigindo líderes que tenham valores sólidos e dependam de Deus para tomar decisões sábias. Lição: a verdadeira liderança não vem do poder humano, mas da confiança em Deus e da obediência aos seus princípios. 2. A importância da obediência a Deus. O sucesso de Israel não depende apenas de estratégias militares, mas sim da obediência à lei de Deus. Quando o povo atingiu a vontade divina, conquistou territórios. Quando desobedeceu, como no pecado de Acã, derrotou derrotas. Comparação atual: hoje, muitas pessoas buscam sucesso por meio de atalhos, corrupção ou práticas antiéticas. No entanto, a Bíblia ensina que as verdadeiras prosperidades vêm de seguir os caminhos de Deus. Lição: em um mundo que valoriza a autopromoção e o relativismo moral, a fidelidade a Deus continua sendo a chave para uma vida bem-sucedida e significativa. 3. As lutas e batalhas espirituais. As guerras travadas por Israel contra os cananeus podem ser vistas como um símbolo das batalhas espirituais que enfrentamos hoje. O Novo Testamento nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Comparação atual: hoje, enfrentamos lutas contra pecados, tentações, falsas doutrinas e ideologias contrárias à palavra de Deus. Há uma batalha constante entre os valores cristãos e os padrões do mundo. Lição: assim como Josué confiou em Deus para vencer batalhas físicas, devemos confiar em Deus para vencer batalhas espirituais, fortalecendo-nos com oração, estudo da Bíblia e uma vida santa. 4. A necessidade de escolhas diárias. No final do livro, Josué faz um desafio ao povo: escolham hoje a quem irá servir. Josué 24:15. Essa escolha precisa ser renovada constantemente, pois a tentativa de seguir outros deuses era grande. Comparação atual: em nossa vida moderna, enfrentamos diariamente a escolha entre servir a Deus ou seguir os valores do mundo. O secularismo, o consumismo e o relativismo tentam nos salvar da fé. Lição: assim como Josué desafiou Israel a escolher a Deus, precisamos diariamente reafirmar nosso compromisso com Cristo, rejeitando influências negativas e permanecendo fiel ao Evangelho. 5. A fidelidade de Deus às suas promessas. O livro de Josué prova que Deus cumpre o que promete. Ele disse a Abraão que daria Canaã aos seus descendentes, e, séculos depois, isso aconteceu. Comparação atual: muitas vezes, nos perguntamos se Deus cumprirá suas promessas em nossas vidas. Em um mundo cheio de incertezas, é fácil duvidar, mas a Bíblia nos lembra que Deus é fiel e não falha. Lição: confiamos que Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo que pareçam desmoralizados, suas promessas se cumprem no tempo certo. Conclusão: aplicando Josué à vida moderna. O livro de Josué continua sendo uma fonte de inspiração, segundo e direção para aqueles que desejam viver a vontade de Deus. Ele nos ensina que precisamos de coragem e fé para enfrentar desafios. A aprovação de Deus traz sucesso, enquanto a desobediência traz consequências. Estamos constantemente em uma batalha espiritual e precisamos estar preparados. Todos os dias fazemos escolhas que determinam nosso futuro espiritual. Deus é fiel e cumpre suas promessas. Assim como Josué e os israelitas conquistaram a terra prometida confiando em Deus, nós também podemos conquistar os desafios da vida se permanecermos firmes na fé e obedientes ao Senhor. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esqueça de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.